Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de mostrar pra vocês tudo que eu li neste belíssimo mês de outubro. Primeiro eu queria lembrar vocês, de por favor não se esquecerem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receberem todas as notificações e se forem comprar, qualquer coisa na Amazon, por favor usarem meu link que tá aqui embaixo na descrição. E eu também vou deixar, os links de todos os livros, tá? Que eu vou falar aqui. Os links, direto da Amazon, caso vocês se interessem, claro, se os livros estiverem disponíveis. Então vamos lá. Outubro, mês do Halloween, acabou sendo um mês muito produtivo pra mim, principalmente porque eu resolvi participar da maratona literária de Halloween, organizada pela Mel, do canal Tea with Mel. Vou deixar aqui embaixo, o videozinho dela explicando. Basicamente tinha um bingo, com assim, alguns, digamos, temas, algumas temáticas, alguns gêneros, alguns tipos de livros, que se encaixariam bem nessa temática trevosa, gótica e tal, de outubro. Eu acabei eu fui um pouco freestyle, assim, eu não olhei, as coisas que tinham no bingo, falei, tem uns livros bacanas aqui, é mais ou menos desse jeito que eu quero ler. E aí, eu fiz a minha TBR, que é uma coisa que eu nunca faço, TBR, to be read, livros a serem lidos. Então, assim, é uma coisa que eu nunca faço, tá? Eu sou muito caótica nas minhas leituras. Eu acordo um dia e eu falo, eu quero ler isso hoje e ponto. Então, assim, pra mim foi uma experiência nova e foi uma experiência que deu muito certo acompanhar a maratona, os vídeos de sprint de leitura, porque eu li muito esse mês. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu coloquei na minha TBR da maratona foi, na verdade, A História Secreta, que eu já falei pra vocês aqui, porque o quê? Já comecei a maratona roubando, Porque a maratona começava no dia 1º de outubro, neste dia 1º de outubro eu já tinha acabado de ler A História Secreta. Então, é isso. Já mostrei aqui pra vocês no vídeo de encerramento de setembro e também já tem resenha, tá? Tem resenha desse livro aqui no canal. Vou deixar tudo aqui em cima nos cards e eu não posso falar muito sobre isso ainda, mas vocês ainda vão me ver falando de A História Secreta aqui. Depois disso, eu por algum motivo resolvi colocar uma coisa fofa, Na verdade, não se encaixa na maratona de Halloween, no tema Halloween, mas tava aqui, chegou e eu queria ler, então, assim, dane-se. Aí eu peguei, o segundo volume de Heartstopper, essa HQ, essa graphic novel, na verdade, fofíssima, maravilhosa, continua fofíssima, maravilhosa, nesse segundo volume aqui. Inclusive já falei muito dessa graphic novel também no outro vídeo de encerramento, Uma coisa interessante que eu descobri neste segundo volume é que meu personagem favorito, que vai aparecer aqui do ladinho, se chama Sai. E é isso, continuamos com esta fofura maravilhosa que nada tem a ver com Halloween, mas eu amei, então resolvi ler. O terceiro livro que eu peguei para ler nesta belíssima maratona foi Meninas Selvagens. Esse livro também não vou entrar muito em detalhes porque já tem resenha aqui no canal, tá? Vai estar aqui em cima nos cards. Esse livro passou pela minha vida, Então, assim, se vocês quiserem saber mais dessa passagem não tão bem sucedida, tá a resenha aqui em cima. Aí, depois, eu peguei um livro que eu estava muito louca pra ler, e aí eu acabei deixando pra outubro, que foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos, do Washington Irving. Eu tava pensando se eu faço um vídeo só sobre esse livro, não sei, me digam aí se vocês gostariam, porque tem muita coisa pra falar. Enfim, clássicos do horror norte-americano, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, aqui a gente tem também Rip Van Winkle, que é uma história muito conhecida, e as outras duas histórias eu não conhecia, Essas duas eu já tinha lido em inglês, em uma outra edição, mas essas outras duas histórias que tem aqui eu não conhecia e eu gostei muito, nossa, gostei demais, principalmente do Noivo Espectral. Gostei demais dessa história e, enfim, essa edição perfeita, maravilhosa, da editora Wish. E, enfim, já tem unboxing aqui, tá, dessa edição no canal, vou deixar nos cards também. E aí, o último livro que estava na minha TBR também era um livro que eu estava, assim, enlouquecida pra chegar logo nele, que é O Demônio da Cidade Branca, do Erik Larson, Aqui a gente vai ter a história real de um serial killer, Aqui ele vai falar do H.H. Holmes, um serial killer que viveu, Enfim, fez suas coisas lá em Chicago no final do século XIX, tá? 1800
Mais especificamente, o ano mais importante aqui é 1893, porque ao mesmo tempo que o autor fala, né, da vida do H.H. Holmes, ele também vai falar da Exposição de Chicago. Exposição essa que eu já contei pra vocês em outro vídeo, foi realizada para rivalizar com aquela exposição em Paris alguns anos antes, né, que apresentou ao mundo a Torre Eiffel. Então assim, os caras estavam tentando fazer uma coisa grandiosa e altos babados de arquitetura e engenharia aqui. Ah, e aliás, essa exposição também teve, tá? Assim como a Torre Eiffel. Assim, eu não considero no mesmo nível, assim, de, né, magnitude, mas como a Torre teve a Torre Eiffel lá em Paris, aqui também a gente tem surge como um monumento, acabou virando, né, não vou entrar mais em detalhes, porque, enfim, não sei se todo mundo conhece a história, mas um monumento que acabou virando um dos brinquedos mais populares de parques de diversões. Inclusive, andei em uma dessa em Paris. Minhas experiências com a altura não são das mais agradáveis, mas enfim, tudo bem. Aconteceu, né, belas fotos, apesar de eu quase ter morrido do coração nesse negócio. E aí, assim, uma coisa que eu não gostei muito nesse livro, eu gostei, tá? Gostei desse livro, gostei da narrativa, mas uma coisa que pra mim ficou um pouco vaga, foi justamente a história do H.H. Holmes, né? Esse livro ele é muito mais focado nos babados lá, nas tramóias da feira, e assim, foi uma feira que deu um trabalho do cão. Então, assim, dá pra entender, né, todos esses momentos sendo apresentados aqui, mas ele vai intercalando, né? Um capítulo ele fala da feira, um capítulo ele fala do Holmes. E eu achei que os capítulos do Holmes foram um pouco vagos, assim, ficou um pouco pra sua imaginação, sabe? Meio que, e aí a moça desapareceu. E aí a moça foi trabalhar lá na farmácia dele e nunca mais foi vista, sabe? É uma coisa meio assim, ele meio que não entra em detalhes, né? Assim, também não queria que descrevesse, né, sei lá, a dissecação do cadáver, mas eu esperava um pouco mais de detalhes, né, enfim, dessa vida do Holmes. Mas é uma leitura muito interessante, gostei bastante de conhecer essa conexão, né? Fora que é um livro que tem mapa, né? Então, assim, livros que tem mapa já conquistam meu coração logo de cara. E aí, gente, essa era a minha TBR. O que aconteceu? Não me perguntem como, porque eu realmente não sei, né, juntando todas as leituras da faculdade que eu tinha que fazer também, mas eu terminei essa TBR no dia 17 de outubro. Então, assim, eu ainda tinha metade do mês. E aí veio a loucura que só poderia levar ao flop, claro, que foi o quê? Eu dobrei a meta. Eu coloquei mais 4 livros, tá, na minha TBR. E assim, até que o flop não foi tão intenso, porque eu consegui ler 2, né, desses 4. Então não foi tão ruim assim quanto poderia ter sido. Bom, o primeiro livro da minha TBR estendida que eu li em 2 dias esse livro, assim, ele é impossível de largar, foi o Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, que era uma história que eu não sabia muita coisa, né, porque ela acabou ficando muito popular nos últimos meses por causa do filme que saiu na Netflix, se eu não me engano, foi na Netflix? Não sei, enfim, eu me corrijo aqui se não tivesse sido na Netflix. Mas aí, enfim, acabou, né, nossa, estourando o filme, aí o livro e tal, todo mundo queria ler. Eu acabei não assistindo o filme, porque eu queria ter a experiência do livro primeiro, e eu acho que foi uma boa escolha. Eu ainda não assisti o filme, eu não sei se eles mudaram alguma coisa ali no final, talvez, não sei se eles te dão mais respostas, mas assim, esse livro, ele é uma experiência, você tem que ler pra entender. Então, ele tem uma trama aparentemente muito básica, né? A gente tem uma garota que está fazendo uma viagem com o namorado de carro pra conhecer os pais dele. Enquanto eles estão fazendo essa viagem, ela está pensando em acabar com o relacionamento. Então, assim, a gente tem esse conflito aparentemente muito básico, né? Mas conforme as coisas vão passando, essa viagem vai acontecendo, você vai percebendo que tem alguma coisa errada ali. E aquele tipo de livro que você não sabe o que é. Você fica o tempo todo, o que tá acontecendo? Eu sei que tem alguma coisa acontecendo, mas eu não consigo entender o que é. E aí vem este final que até agora eu tô, será que eu entendi mesmo? Será? Mas enfim, gostei muito dessa leitura, eu achei a construção da tensão aqui espetacular. Esse autor, assim, já quero ler outras coisas que ele escreveu. Não sei nem se ele escreveu outras coisas, mas eu gostei muito mesmo dessa leitura. É uma leitura que te prende, você fica ali, assim, o tempo todo, sabe? Muito bom mesmo. O segundo livro da minha TBR estendida que eu consegui ler foi
Favores Vulgares, a história real do homem que matou Gianni Versace, da Maureen Orth. Então esse também é um livro sobre história real de um serial killer, né, do Andrew Cunanan, e esse livro foi a base, né, pra série, pra segunda temporada do American Crime Story, né, que se chama O Assassinato. Acho que é isso, o assassinato de Gianni Versace. E aqui a gente vai conhecer a história, né, do Andrew Cunanan desde a infância, né, a relação dele com os pais, como ele foi crescendo, né, toda essa vontade que ele tinha de, enfim, ser famoso, de ser rico, de estar sempre ali no mundo dos ricos e famosos, que acabou levando ele, né, a matar o Gianni Versace. E é assim, né, ele acabou ficando famoso por assassinar o Gianni Versace, mas ele foi um serial killer, tá? Ele matou 4 pessoas antes de, né, matar o Gianni Versace e, enfim, depois aquilo lá que acontece com ele. Então, assim, essa, né, ao contrário da outra leitura de serial killer que eu falei, essa é uma leitura muito detalhada, tá? Esse livro, ele é grandinho, ele tem, deixa eu ver, 440 páginas, então a gente entra em detalhes mesmo, a autora coletou, né, depoimentos de várias pessoas, tá? É claro que nesse caso era mais fácil, né, porque isso aqui aconteceu nos anos 90, nos anos 1990, ou seja, um século depois do H.H. Holmes, né, então assim, a gente já tinha a mídia, né, a gente já tinha, enfim, televisão, rádio, essas coisas, e aliás a autora destaca muito, né, o papel da mídia aqui, o circo midiático que foi essa história do Andrew Cunanan. E a incompetência, né, da polícia, que foi uma coisa maravilhosa aqui nesse caso, tá? E então assim, né, falando um pouco da polícia, uma coisa que eu queria destacar como uma dificuldade mesmo que eu tive nessa leitura foi quando começaram as investigações, porque aí começou a entrar um monte de nome, né, de agentes e gente da polícia, gente do FBI, e aí eu me perdi um pouco, tá, confesso, nessa parte, porque assim, o Andrew Cunanan, ele matou, se eu não me engano, em 4 ou 5 estados diferentes, tá, ele foi assim, ele deu uma surtada, né, em um momento ali, e aí ele, em um espaço de pouquíssimos meses, ele matou todas essas pessoas. Então, assim, ele foi, né, de carro viajando pelos Estados Unidos e, enfim, cometendo os assassinatos, né? Então, tem várias polícias, tem a polícia, sei lá, de Minneapolis, a polícia de Chicago, aí tem o pessoal lá de Miami, aí entra o FBI no meio, então, assim, é uma zona e até por isso, né, dá pra entender o que eu chamei de incompetência policial, porque o povo não conseguia se entender, né, pra coletar as evidências, juntar as evidências, né, e conseguir pegar o cara. Enfim, pra quem gosta, né, do assunto aí serial killers e quer ver uma pesquisa jornalística muito bem feita sobre um desses casos, né, no caso do Andrew Cunanan, eu recomendo bastante esse livro. Então foi isso, né, esses foram os livros que eu terminei, né, os livros da minha TBR, da Maratona Literária de Halloween. Os livros que eu não consegui ler, né, que eu tinha colocado na TBR estendida foram o Sweeney Todd. E pra ser honesta, agora que passou a vibe da maratona, eu já não sei quando eu vou ler esse livro, sinceramente. Mas o outro, eu gostaria muito de conseguir ler em novembro agora, né? Ele não está, na verdade, na minha TBR oficial, digamos assim. Mas eu gostaria muito de ler em novembro, acho que ele funcionaria bem pra novembro, que é o Território Lovecraft. Mas isso não foi tudo que eu li em outubro, porque eu tinha algumas leituras, né, de fora, assim, da maratona. E eu guardei o melhor pro final, porque, acreditem vocês ou não, tá? Em outubro eu terminei Cidade de Vidro. Oh! Então, assim, eu não sei, realmente, agora que eu terminei, eu realmente não sei qual foi a minha dificuldade com esse livro, porque depois da página, tipo, sei lá, 150, talvez 200, digamos, da metade pro fim, ele é fantástico, assim. Sem dar spoilers, mas digamos que depois que as coisas começam a pegar fogo, literalmente, ele é um caos, um apocalipse sem fim, assim, passei raiva, passei tristeza aqui, mas foi uma leitura muito incrível, gente, eu adorei, tá? Esse é o terceiro livro, né, da série Os Instrumentos Mortais, também conhecido como a conclusão da primeira trilogia, e eu tô muito curiosa, eu já quero, né, pegar nesse mês de novembro, eu já quero pegar o próximo, que é a Cidade de alguma coisa, peraí, eu vou ver o nome. Cidade dos Anjos Caídos, porque a história terminou muito redondinha aqui, tá, tudo que tinha que ser, né, resolvido, foi resolvido, ou melhor, as coisas mais importantes, né? Então eu realmente não imagino o que vem daí pra frente, o que vem nessa segunda trilogia, então
vamos de Cidade dos Anjos Caídos logo pra eu não perder o embalo. Eu também sigo lendo Mulherzinhas, né, para o nosso projeto de leitura conjunta com alguns booktubers. A gente discutiu a parte 1, né, que vai até o capítulo 23, agora no final de outubro, e no final de novembro a gente vai ter uma live também para discutir o fim do livro, né? A gente lê a outra metade, agora até o capítulo 47, e vamos discutir no fim de novembro. E se vocês quiserem, né, assim, participar dessa discussão, tá lá vendo com a gente, me sigam nas redes sociais, tá? Me sigam no Instagram, que eu passo todas as informações por lá. E assim, a discussão da primeira parte foi no canal da Clarice, né, o canal Vivendo Mil Vidas. Vou deixar aqui embaixo na descrição também, tá, o vídeo. Foi muito legal, gente, foi muito divertido, eu adorei, foi muito legal conversar com as meninas, a gente teve várias opiniões, assim, diversas, diferentes, e, gente, se vocês quiserem me ver, né, porque durante 1 hora passando pano pra Amy, tá? É só ir lá ver o vídeo, tá aqui na descrição. E queria também aproveitar aqui o finalzinho do vídeo pra falar um pouquinho das minhas pretensões pra novembro, né? Eu não chamo muito de TBR, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa caótica que não faz sentido, então, assim, vocês viram com Cidade de Vidro, né? Comecei a ler o livro faz 250 anos e aí só consegui acabar agora e no final cheguei à conclusão de que era bom. Então, assim, não é o livro, sou eu. Mas nesse momento estou lendo, né? Então prometo que vou terminar no mês de novembro esta coletânea chamada Vampires Never Get Old. São 11 histórias curtas de vampiros, todas escritas por autores contemporâneos, tá? Eu já li 3, então eu já sei que todas tem temas mais contemporâneos, né? Se passam nos dias de hoje, aí discutem questões como a morte, como se tornar um vampiro, né, como invocar um vampiro, tem um que é meio, enfim, invocando vampiros, uma coisa assim. E eu comprei esse livro por causa do último conto, na verdade, que se chama First Kill, da V.E. Schwab, né, a autora de Vilão e Vingança, que já tem resenha aqui no canal, é uma autora que eu gosto bastante. E, enfim, me interessou esse conto, eu sei que tem uma vampira, uma caçadora de vampiras e coisas vão acontecer. Mas como é o último do livro, né, eu estou lendo na ordem, ainda não cheguei nele, espero estar guardando o melhor para o final. Bom, como eu disse pra vocês, eu quero aproveitar o embalo pra já ler o próximo, né, Cidade dos Anjos Caídos, o 4º livro dos Instrumentos Mortais. E aí vem o único livro que eu tenho certeza que eu vou ler em novembro, que é o Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers, do John Douglas e Mark O'Shaughnessy, né? Vocês devem conhecer a série, tem uma série da Netflix baseada neste livro. E eu e mais um grupinho, um outro grupinho de booktubers, nós criamos um grupo para conversar sobre thrillers e este foi o primeiro livro escolhido. Então, enfim, vou deixar, se vocês quiserem, né, participar, entre em contato comigo ou deixem aqui nos comentários, a gente tem um grupinho no WhatsApp para todo mundo discutir, e esta vai ser a nossa primeira leitura, né, a leitura de novembro. Eu também estava querendo, né, aproveitando que Corrente de Ouro, esse livro lindíssimo, chegou na minha bela residência. Eu estava querendo ler também em breve o Fantasmas do Mercado das Sombras. Esse é um livro de contos, né, que depois que eu li o Corrente de Ouro em inglês, eu descobri que tinha alguns contos que seria interessante eu ter lido antes, né? Então, assim, eu tô querendo ler estes contos antes de reler Corrente de Ouro, agora em português. Corrente de Ouro, né? Este livro belíssimo, segura essas capas holográficas. E um outro livro que eu também estava querendo ler esse mês, não sei se vai dar, né? Mas, assim, eu queria... Desde que esse livro chegou, eu tô doida pra pegar ele, mas eu não consegui encaixar ele nas minhas leituras ainda, que é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse é um livro que se passa na década de 50, né, 1950, ambientado na Paris boêmia e fervilhante. E, enfim, a gente tem o David, que é um norte-americano, e aí ele vai pra essa Paris e conhece esse rapaz, né, chamado Giovanni, um jovem italiano, enfim, coisas acontecem, David tem uma noiva, mas David é meio, não sabe ainda, né, o que quer, assim, o que quer da sua sexualidade na vida, e aí eu sei que tem esse conflito, assim, e, bom, James Baldwin, assim, preciso ler, não posso mais continuar seguindo na vida sem ter lido James Baldwin. Eu acho que ele é um autor, eu acho, né, porque eu nunca li, mas eu acho que ele é um autor espetacular, e eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro, passar muita raiva, com toda certeza, pela história, eu já sei que eu vou passar muita raiva, mas acho que eu vou gostar e pretendo ler logo. Ele é um livro fininho, então eu devo tentar encaixar aí esse mês. Então é isso, já falei, nossa, muito demais hoje. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar,
se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e usar o meu link da Amazon para comprar qualquer coisa, né, que vocês quiserem. Tá tudo isso, né, sempre aqui na descrição. Vou deixar todos os vídeos que eu falei, todos os livros, minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo também, tá, gente? E por hoje é só.